Olá, tudo bem com você? Meu nome é Roger e é muito bom estar com você mais uma vez. Meu nome é Ana Paula, olá, tudo bem com vocês? Pois é, Ana Paula, a gente estava um tempo sumido, né? E que Aham. bom encontrar com os nossos amigos que estão assistindo ali mais uma É. vez. Dá seu alô aí pra eles. Você tava com Alô? saudade? Tava. Eu também tava com muita saudade de vocês. É muito bom vê-los aqui mais uma vez, tá bom? Agora, por que a gente ficou demoramos tanto pra começar a nossa transmissão? Porque a gente foi visitar um planeta e só agora que a gente voltou. É um E esse planeta distante, né? É um Pode- planeta que fica perto da Terra. E é o planeta Marte que tá lá aqui atrás da gente. Exatamente. Estamos voltando de Marte. Agora, por mais que seja o planeta mais próximo da Terra, ainda assim ele está muito longe. É. E nós demoramos na nossa viagem para chegar lá. Viajamos um bom tempo, Algum tempo de viagem, né? Alguns meses de viagem. Nossa, mas finalmente chegamos, visitamos Marte e estamos de volta para poder contar o que nós vimos lá. Agora, qual é a cor do planeta Marte? vermelho. Planeta vermelho, é o planeta mais próximo. Parece com a Terra em alguns aspectos, É. né? Mas tem uma diferença bem grande que tem. Qual é a grande diferença do planeta Marte para a Terra? Marte é todo sem vida. É tudo morto lá. Na Terra, quase tudo tem vida. Então essa é uma das grandes diferenças de Marte para a Terra. Marte é um planeta sem vida, triste e que não tem muita esperança, porque não tem nenhuma expectativa, né? Agora, nós vivemos no planeta, o planeta Terra é um planeta abençoado por Deus, o nosso É. Criador. Ele criou este mundo, criou a vida e criou a mim e a você também. Lembre-se disso, nós somos obras das mãos de quem? De Deus. De Deus, ele é o nosso Criador. Agora, uma coisa interessante, né? Já que a gente estava falando de vida, né? É interessante, né? Quando a gente é criança, a gente aprende algo na escola. O que você aprendeu na escola? O ciclo da vida. Qual é o ciclo da vida? Eu aprendi isso em ciências, que nasce, ele cresce, se reproduz e morre. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Este é o ciclo da vida, né? Neste nosso planeta, quase tudo que existe passa por este processo, né? É. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Agora, As Morrer. plantas, os animais passam por esse ciclo também. Exatamente. Agora, morrer é bom? Não. Eu nunca sei, porque eu também nunca morri, né? Eu nunca morri, mas não deve ser bom, não. Não deve ser bom. E aí depois que você morrer, você não vai saber como é que foi. Exatamente. Depois de morrer. agora tem um detalhe. Por mais que seja uma coisa muito desafiadora, né? E que causa medo para muitas pessoas, a questão da morte, nós temos esperança. Mas aqui, morrer é como como se a gente caísse num sono e não acordasse mais. E aí a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre esse momento. Agora, o mais importante é que, apesar da morte existir, e a morte existe mesmo, existe uma grande esperança que a palavra de Deus nos dá. E nós vamos estudar sobre essa esperança. E já que nós vamos abrir a Bíblia, o que nós temos que fazer antes? Uma oração. Pedir a sabedoria. Então, ora pra gente, peça a sabedoria, Paulo. Oração, Papai do Céu, nos dê sabedoria para estudar a palavra de Deus e abençoe-nos no resto desse dia também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, amigos, nós vamos abrir a Bíblia. Você pega a sua Bíblia aí também. Corre que dá tempo. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia que falam da esperança que Deus nos dá com relação àqueles que morrem, àqueles que dormem. Bom, para entender a vida, nós temos que começar lá no início, quando Deus criou a vida, quando Deus criou o ser humano. E qual é o livro da Bíblia que fala da criação? Gênesis. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele fala de como Deus criou este mundo. Capítulo 1 fala da criação geral, mas nós vamos lá para o capítulo 2. Então pega a sua Bíblia, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o verso 7. Quando Deus criou o ser humano. Olha só o que a Bíblia fala da criação do ser humano. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ok, então vamos entender. Quando Deus criou o ser humano, ele fez unindo dois elementos. Quais são eles? O pó e o fôlego de vida. Exatamente, pó da terra e fôlego de vida. O fôlego de vida é o ar, que é um dos 8 remédios naturais. Mas esse aí é um ar diferente, que é o fôlego de vida que Deus nos dá, né? Que Deus soprou mesmo, né? É a vida, é o estar vivo. Sem o fôlego de vida,
não tem esperança. Não tem vida. Não tem vida, exatamente. Então, na verdade, o ser humano não possui uma alma, né? De acordo com o texto, nós somos uma alma, nós somos um ser vivo. A alma vivente é um ser vivo. E o ser vivo é a união do pó da terra mais o fôlego de vida. Fôlego de vida sem corpo, sem pó da terra, é só fôlego de vida. Corpo ou pó da terra sem fôlego de vida, É só corpo ou fôlego de vida. Ou pó da terra. Eu embolei até, né? Mas vamos lá. Corpo. pó da terra. Sem fôlego de vida é apenas um corpo. Agora, quando nós unimos o pó da terra mais o fôlego de vida, aí nós temos o ser humano grande, com as suas potencialidades. O ser humano como eu e você, como você que está assistindo também. É a união. É uma obra das mãos do nosso Criador. A união do pó da terra mais o fôlego de vida. Pois bem, então isso acontece quando o ser humano foi criado por Deus. Agora, o que acontece quando o ser humano morre? Quando chega o momento do ser humano descansar, o que acontece de acordo com a Bíblia? Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Eu posso responder antes? Ainda o que eu acho? Responde. O que eu acho era o que eu tava tentando lembrar, agora que eu lembrei o que é. Quando a gente morre, o pó da terra volta a ser pó e o nosso fôlego volta para Deus. Exatamente. E olha, vamos ver então o que a Bíblia fala, né? É exatamente isso mesmo. Mas olha só, Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok. Então quando o ser humano morre, o pó volta Pra Deus. O pó volta pra terra. Volta pra terra. E o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. Então assim, e aí o ser humano deixa de existir. Deixa de existir, porque ele passa a existir quando se une, o pó da terra e o fôlego de vida. Quando separa os dois, o ser humano deixa de... Os dois juntos é assim, separa. Deixa de existir. Não existe mais. Agora, então quer dizer que acabou? Quando a pessoa morre, então acabou? Não. Será que não tem nenhuma esperança? Será que a gente, nem o planeta Marte, sem vida, igual aquele planeta que a gente passou ali agora há pouco atrás, será que ele é sem vida? A gente vai ficar assim, sem esperança nenhuma? Que esperança a Bíblia nos dá? A gente tem esperança ainda de Jesus voltar. Vamos lá então para 1 Tessalonicenses, lá no final da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 16. Versículo 16, 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só que legal. Então, quando Jesus voltar, ele vai... Imagina a volta de Jesus. Vai ser algo tremendo. Assim, já imaginou você tá lá brincando em casa, aí o céu fica todo amarelo, aí Jesus volta. Jesus vai voltar, vai aparecer lá no céu, todo mundo vai ver. E aqueles que morreram... Os que morreram em Cristo. Tem um detalhe. E aqueles que morreram em Cristo. O que significa morrer em Cristo? Acreditar em Deus, servir a Deus toda a sua vida. Aí quando você morrer... Você dormiu em Cristo. Dormiu em Cristo. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Enfim, estes... Seguem os mandamentos. Aqueles que guardam a palavra de Deus, esses morreram em Cristo. E aqueles que morrem em Cristo, quando Jesus voltar, vão ressuscitar. E vão morar com Jesus. Essa é a grande promessa. Então há esperança. Há esperança também para aqueles que morreram. Há esperança para aqueles que perderam alguém que amam. Quando Jesus voltar, nós poderemos nos reencontrar. Que maravilha, né? Saber disso. Que temos que agradecer a Deus, porque o nosso Deus é tremendo. Ele é o doador da vida. Ele nos dá a vida. Ele deu a vida para você. E nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo por essa promessa maravilhosa. E nós vamos seguindo a nossa viagem. E logo, logo nós nos reencontramos. Feche os olhos. Pai querido, muito obrigado, porque nessa aventura, nessa viagem de hoje, nós aprendemos, abrindo a Tua Palavra, que a morte não é o fim, mas que há esperança para todos nós quando Jesus voltar. Ajude-nos a andar em Teus caminhos, a vivermos de acordo com a Tua vontade.
Tome nossas vidas em Tuas mãos, abençoe cada um dos nossos amigos que estão assistindo também. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer, um grande abraço, agradecer você que acompanhou até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.